Cresce o número de feminicídios no estado de Goiás. Em Lusiânia, só este ano já foram 3 mortes. A gente fala desse assunto hoje no Jornal Anhanguera, primeira edição. E ainda é grave o estado de saúde do professor de Novo Gama, que foi esfaqueado em uma tentativa de assalto no Distrito Federal. Em Valparaíso, a nossa equipe foi até o Jardim Esplanada 1 para mostrar o descaso que os moradores estão enfrentando por lá. É muito lixo e mato pelas ruas. Hoje é Dia Mundial de Combate à Obesidade, apontada pela OMS como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Sobre isso eu converso ao vivo com o médico endocrinologista. Dúvidas? Você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 984424000. Hoje tem ainda o esporte com a expectativa dos jogos dessa rodada e o quadro No Fim das Contas. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março, e o Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, boa tarde. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum nós mostrarmos aqui no Jornal Anhanguera casos de feminicídio. O nome é dado aos assassinatos em que a mulher é morta por ódio do atual ou ex-companheiro, sentimento de perda do controle, posse. Desde que a lei foi criada, a gente acompanha um aumento no número de casos em todo o estado. Ano passado foram 40. Este ano, só aqui em Lusiânia, já foram 3. Tudo começa com uma simples discussão, que evolui para um tapa ou uma agressão mais grave, até um assassinato. Tudo começava ele com palavras, empurrão, até que chegava o momento assim dele me bater, mesmo me empurrar de cima de escada, batendo em mim grávida, sabe, me jogar para fora de casa. Em março deste ano, a lei do feminicídio completa 5 anos. Desde quando foi criada, os números cresceram em todo o estado, passando de 17 em 2016 para 40 no ano passado. Os casos de crime contra a mulher não param. De acordo com a Polícia Civil, só em Lusiânia, agora em 2020, já foram 3 situações. Um dos mais recentes foi o da professora Shélida Santos Duarte, que sofria a ameaça do ex-marido e foi morta a tiros na frente da mãe e dos filhos. A gente tinha conhecimento também, mas só que ninguém nunca chegou que chegaria ao ponto dele chegar a esse extremo, né? Principalmente na frente dos filhos. De acordo com a Polícia Civil, é muito importante fazer a denúncia contra o agressor. Mas em alguns casos, como o da Shélida, ela não contou que o ex-marido estava fazendo ameaças, mesmo dentro da cadeia. De acordo com a delegada da mulher, às vezes por medo ou por vergonha, a vítima não procura a polícia e acaba ficando vulnerável. Muitas vezes o companheiro ameaça e a vítima ela não entende que aquilo é um sinal de potencial risco para a vida dela. Ela acha que essa ameaça é infundada, então ela não procura a delegacia, ela não procura o judiciário para ter o amparo do Estado e a proteção, né, da Lei Maria da Penha. Mas o problema é quando a vítima procura a polícia e não consegue a medida protetiva. Eu vim fazer a denúncia, né, para pedir uma medida protetiva, só que não posso fazer porque no momento não tenho o endereço dele. Para a delegada, a lei ainda é muito recente e precisa passar por melhorias. A gente hoje percebe que há necessidade de políticas públicas para que a gente possa combater especificamente o feminicídio, uma vez que você tem as características que são peculiares desse autor. E falando em feminicídio, tem novidades no caso da Fernanda Souza, gerente de supermercado que foi assassinada pelo namorado em fevereiro deste ano em Bela Vista de Goiás. Os laudos da perícia no carro e na cena do crime foram divulgados pela Polícia Técnico-Científica. As provas encontradas durante a investigação foram apresentadas. O crachá do supermercado, que estava junto ao corpo de Fernanda, no local onde foi enterrado. Este melão, que Alan comprou depois do crime e que foi encontrado sujo de sangue dentro do carro de Fernanda. E até parte da gasolina que Alan teria usado para queimar o corpo dela. A vítima, Fernanda Souza Silva, ficou desaparecida por uma semana. O corpo foi encontrado queimado e enterrado numa mata entre Caldas Novas e Piracanjuba. O suspeito, Alan dos Reis, de 22 anos, com quem Fernanda estava se relacionando havia 20 dias,
e confessou o crime. Levado para o núcleo de custódia, foi encontrado morto na cela. Nem todos os laudos ficaram prontos porque, segundo a polícia, a quantidade de sangue encontrada em algumas provas do crime foi insuficiente para fazer o teste genético de DNA. E por isso ainda vão precisar de mais alguns exames complementares. Mas estão próximos de concluir sobre o que teria provocado a morte de Fernanda. São 3 causas possíveis de morte. A primeira é por ação contundente do pedaço de pau, dos golpes que ele desferiu, o estrangulamento, que foi do mata-leão, ou ele ter ateado fogo. A probabilidade de ter sido por ação contundente, ela é muito grande. Só que por questões de praxe, eles precisam fazer um novo exame. E ainda é grave o estado de saúde do professor de Novo Gama, que foi esfaqueado depois de uma tentativa de assalto em Taguatinga, no Distrito Federal. Ele esperava um ônibus em uma parada quando foi atacado pelo suspeito. Ontem, nossa equipe fazia uma reportagem ao vivo no Bom Dia DF quando presenciou o professor sendo agredido pelo assaltante. O repórter cinematográfico Emerson Soares começou a gravar as imagens ainda sem saber o que estava acontecendo e registrou a fuga do bandido de jaqueta vermelha. O repórter Geraldo Becker se aproximou do professor bastante ferido que pediu ajuda. Foi assalto? Peraí. Vou ligar. Os bombeiros foram acionados e a orientação foi não tocar na vítima até a chegada do socorro, para não agravar a situação do ferido. E a nossa equipe ficou conversando com ele para mantê-lo acordado. Toda a situação dramática e os minutos de espera pelos bombeiros foram acompanhados pela equipe ao vivo. Tá todo mundo assustado aqui acompanhando, porque foi uma cena bem forte e nesse momento a gente observa que ele vai ser levado agora. Eles fizeram o curativo, ele tem cortes na cabeça, na região do tórax, na perna. Ele agora vai ser colocado na maca. Exatamente, ser colocado na maca e levado para o hospital. O bandido foi localizado e preso menos de 1 hora depois pela polícia. O suspeito passou por uma audiência de custódia na tarde de ontem e vai permanecer preso. E na internet a gente sabe que se vende de tudo, né? Até dinheiro, você acredita? A polícia está de olho em criminosos que estão usando as redes sociais para comercializar notas falsificadas. O anúncio publicado em uma rede social é bem claro. As notas comercializadas são falsas e o contato para encomendar o dinheiro é somente pelo WhatsApp. Nossa produção falou com o vendedor. Quanto que está custando, para eu saber mais ou menos? R$200 vai 2 mil de nota. Queria só saber se a qualidade é boa, como é que é, eu consigo ver antes de comprar. Desta vez, o criminoso respondeu com um vídeo. Vou te mostrar as notas aqui. Esse daqui é um pacote de 3 mil que eu vou mandar para um cliente. As notas é as mesmas, viu? Ó, nota antiga, tá meio branca, mas eu te ensino como que é que você envelhece ela. Modelo novo, alto relevo, marca d'água, a fitinha. Quem fabrica, anuncia e também quem compra as notas falsas comete crime. Prevê uma pena de 3 a 12 anos de reclusão, atenta contra a fé pública da União. É o comércio que mais sofre com esse tipo de crime. No dia a dia, geralmente aos finais de semana, as lojas estão cheias de clientes. É quando alguém mal intencionado entra, faz uma compra e entrega a nota falsa. Só mesmo com um funcionário bem treinado e atento para se recusar a pegar essa cédula falsificada e assim evitar o prejuízo. Nesta loja, mesmo tomando todos os cuidados, as funcionárias foram enganadas. Nós temos uma grande demanda de clientes aqui por dia, então assim, na hora a gente pega e pensa que é de verdade. Somente no banco que nós descobrimos realmente que a nota era falsa. As apreensões de cédulas falsas têm se tornado comuns. Um adolescente foi apreendido com R$700. O dinheiro fake seria usado na compra de um celular. Já em Catalão, R$300 mil em notas falsas foram encontrados com 2 homens em uma pensão. Eles estavam na cidade justamente para vender o dinheiro. Uma nota de R$1 tem mais de 10 elementos que atestam que ela é verdadeira. Marca d'água, fibras coloridas, fita holográfica, fio de segurança. Mas nos últimos anos, os criminosos melhoraram a qualidade das falsificações.
E as notas falsas têm quase todos os elementos de segurança que existem nas cédulas verdadeiras, menos um. O elemento de segurança mais importante, depois da textura da cédula, é o número escondido. Há um número escondido nessa parte aqui, de todas as cédulas do real, de tal forma que se a gente contrapor a cédula contra a luz, a gente vai ver um número numa posição numa cor clara e numa outra posição na cor escura. Um homem foi preso suspeito de receptação, uso de documento falso e falsificação de documento público. Com ele, a polícia encontrou um carro roubado no interior e material usado na falsificação de documentos. Esse carro, com placas adulteradas e documentos originais, mas com informações falsas, foi encontrado na garagem da casa de um homem de 25 anos, na região noroeste da capital. O veículo foi roubado no mês de novembro de uma fazenda em Caldas Novas, numa ação marcada pela violência. Marginais entraram numa chácara e levaram todos os pertences ali, inclusive o veículo. E nessa mesma casa onde os policiais encontraram o carro, eles acharam materiais usados para falsificar documentos. O homem confessou que usava a própria casa para aplicar golpes. O esquema funcionava assim: ele comprava produtos pela internet, falsificava o recibo e mandava uma foto desse suposto comprovante dizendo que tinha pago pelo produto, sem mesmo ter desembolsado R$1 pela mercadoria. Papéis usados na falsificação dos comprovantes e um computador foram apreendidos. Segundo a polícia, o homem tem passagens por roubo a bancos e agências dos Correios em Goiás, Tocantins, Mato Grosso e até no Amapá. Ele, junto com os irmãos deles, são suspeitos de praticarem vários furtos a agências dos Correios, a agências bancárias, né? E aí ele teria voltado para Goiânia já há cerca de 5 meses e estava aí angariando fundos, né, através dessa modalidade de golpe. E um paraguaio e um brasileiro, dono de uma borracharia, foram presos numa operação do COD. O Comando de Operações de Divisas descobriu um esquema em que eles trocavam pneus novos de caminhões por velhos, sem condições de serem usados, muito menos de estar na estrada transportando cargas. Pensa só o perigo. Pneus lisos e completamente carecas. Foi assim que eles foram encontrados neste caminhão com placas do Paraguai, apreendido em Goiânia. Os pneus foram fabricados na China, como mostra esse vídeo feito por policiais do COD. Segundo os policiais, aqui eles rodavam com pneus usados, mas não era desse jeito que eles chegavam em Goiás. De acordo com o Comando de Operações de Divisas, o motorista vinha toda semana do Paraguai com um caminhão igual a esse, mas com pneus novos. E numa borracharia aqui no estado, trocava esses pneus por outros velhos e sem condições de uso. De acordo com o COD, esse esquema acontecia há pelo menos 6 meses. Nesse tempo, o COD acredita que foram trocados 8.000 pneus e vendidos no estado pela metade do preço. E uma operação que começou há um mês traçou detalhes e a rota dos criminosos que usavam este esquema para enganar a fiscalização. A estimativa da polícia é que, com o esquema, deixaram de ser recolhidos R$4 milhões em impostos. O motorista paraguaio e o dono da borracharia, que é brasileiro, foram presos. Levados à Polícia Federal, pagaram fiança e foram liberados. E você pode participar do Jornal Anhanguera, envia suas fotos, vídeos para o nosso WhatsApp 984424000. Tem torcedor do Lusiânia mandando foto, Vitor e o Alan do Jardim Gá mandam um abraço para o Danilo Moreira e um recado para o time, vai Azulão. Vitor, Alan, daqui a pouquinho, o Danilo está aqui comigo para falar dos jogos dessa rodada, hein? Abraço para vocês. Até a charada, a nossa Camila Castro apareceu hoje aqui. Olha aí, a Camila de Valparaíso treinando para apresentar o tempo. Beijo, Camila. Obrigada pelo carinho. E o Riquelme, do Parque Estrela d'Alva 1, trouxe o melhor amigo para aparecer aqui no Jornal Anhanguera. Lembrando que você pode ajudar a gente a fazer o jornal. Nosso WhatsApp é o 984424000. Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que boa parte da população daqui do estado enfrenta problemas com a obesidade. E para dar orientações sobre esse assunto, nós vamos conversar com um médico ao vivo aqui no estúdio. E a presidência da Assembleia Legislativa estuda pedir a regulamentação do corte de ponto dos deputados que faltarem às sessões. Não sai daí que a gente volta logo depois dos comerciais.